Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre Vale 3 e como o papel é afetado pelo cenário atual. Será um bom momento para investir em Vale 3? Antes de mais nada, pessoal, se inscreve aí no canal, também curte. Isso vai fazer com que mais pessoas entrem também e vejam o conteúdo e que você receba as notificações desses conteúdos que eu vou soltando ao longo do tempo. Também tem aí, deixei abaixo o link da minha lista. Então, se você quiser receber mais conteúdo, vai aí embaixo e faz o acesso ao grupo de WhatsApp da minha lista. Mas pessoal, o que acontece é que Vale 3 hoje está caindo 5%. Muita gente está preocupada com o Vale 3, a cotação dela está caindo, tá? E eu queria falar em dados tanto fundamentalistas quanto cenário macro que ela está encaixado e também dados técnicos, se é um bom momento para entrar, para ter Vale na sua carteira de ações. Mas vamos lá, primeira coisa, vamos falar de alguns dados fundamentalistas e do que eu estou vendo aqui para o papel. Eu vou compartilhar minha tela, vocês estão vendo aqui que ela está caindo fortemente hoje, mas não é isso que eu vou mostrar nesse atual momento. Vou primeiro mostrar aqui a questão da Vale, como ela está se inserida, no contexto atual. Vocês podem ver aqui o minério de ferro, que nesse momento está caindo fortemente, caiu fortemente nesses últimos 2 a 3 pregões, de 160 dólares para cerca de 145 dólares, mas se mantém ainda numa tendência aqui de alta. Eu vou fazer até uma anotação aqui no gráfico para ficar bem bacana e vocês verem que ainda estamos dentro de uma tendência de alta e já faz um bom tempo que o minério vem performando bem e deve continuar em patamares altos, até porque todo o contexto macroeconômico favorece a Vale nesse momento. Então a gente tem guerras, a gente tem ainda uma disrupção das cadeias por conta de resquício da questão da Covid. Então são várias coisas que favorecem commodities em geral, principalmente metais básicos e óleo, no caso petróleo. Então a Vale é uma grande produtora de minério de ferro e materiais básicos, mas não é a maior do mundo. Eu vou voltar aqui novamente para a telinha e mostrar para vocês quem são as maiores e até falar também do valor de mercado de Vale. Aqui Vale hoje está em um valor de mercado de 89 bilhões de dólares e está sendo negociada 3,4 vezes o lucro de 2021 e o lucro estimado 5,38 vezes. Agora vejam a Rio Tinto, que é uma par da Vale, ela está sendo negociada a 6 vezes o lucro e está sendo negociada aqui a 300, valor de mercado está aqui 116 bilhões de dólares, então mais do que Vale. E a líder do setor é a BHP Billiton, que negocia a 10 vezes o lucro, 10,87, e tem um valor de mercado aqui de 173 bilhões de dólares. Então aqui de vez em quando eu até faço correlações entre Vale e elas andam muito pareadas, andam muito juntas e todas estão em tendência de alta. Agora pessoal, tem algumas situações aqui relevantes nesse momento. Vejam o que aconteceu com o metal, que a Vale é uma grande produtora mundial. Tá? A Vale, salvo engano, tem as principais reservas de níquel do mundo, com exceção das reservas que estão na Rússia. A Vale fez uma aposta muito grande em níquel há alguns anos e a cotação se manteve ali entre 10 e 15 mil dólares por muito tempo e agora explodiu de forma significativa por conta da guerra. E aí entra uma questão que eu queria falar para vocês, que tem uma opcionalidade muito interessante na Vale. A Vale tem o minério de ferro como sua principal atividade, mas ela produz outros materiais básicos, como níquel, como cobre, como níquel, como lítio, entre outras. Um projeto que a Vale sempre teve há muito tempo, era de fazer um split de sua área de materiais básicos, de metais não ferrosos, e fazer esse split fazendo uma nova empresa, com sede provavelmente no Canadá, e fazer o IPO dessa empresa. Acontece que com o efeito da guerra, isso se tornou uma coisa muito mais factível nesse momento, porque os materiais básicos explodiram de preços, Então você vê aí o níquel é um exemplo. O níquel é usado para fazer baterias de lítio, íon lítio, né? Então também é usado para aço inoxidável. E aí a gente vê vários
materiais básicos e isso volta ao radar. O que acontece é que o mercado está precificando a parte de materiais básicos da Vale, né, em fazer um IPO em 40 bilhões de dólares. Isso mesmo, 40 bilhões de dólares é o valor de mercado que o mercado em geral está discussão entre players que pode ser feito um IPO e isso vai destravar um valor imenso de Vale, tá? Então isso é uma opcionalidade, as conversas ainda são muito prematuras em relação ao cenário, mas a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Outra coisa importante para a gente falar é que a China, nesse ano de 2022, tem uma meta de entregar um crescimento de entre 5% e 5,5% do PIB. Só que a gente sabe que o mundo está passando por uma situação muito difícil econômica. Você vê inflação em vários países do mundo, Estados Unidos com a maior inflação desde a década de 80, né? E Europa também, aqui no Brasil não é diferente. E ao mesmo tempo uma certa estagnação econômica. Você vê o caso da Evergrande, que teve lá no setor imobiliário da China. Você tem também uma queda, uma contaminação de outros setores por intervenções estatais chinesas de formas abruptas, como o setor de tecnologia, o setor de educação chinesa, e o mercado imobiliário não foi diferente. Mas agora a China tem que botar o pau na mesa e entregar 5% de crescimento, até porque tem eleições importantes do Partido Comunista Chinês no final do ano. Então, o que acontece é que a China, nesse momento, na minha visão, é o único país do mundo relevante que tem poder monetário e fiscal para poder dar estímulos monetários e fiscais para poder fazer a economia andar. E aí, por que isso, Egla? Só a China tem? Sim, porque ela tem inflação controlada. Então, dados de CPI, de inflação ao consumidor chinesa, estão controladas e isso dá base para que ela expanda a moeda e faça políticas fiscais que vão favorecer principalmente o setor de infraestrutura e o setor imobiliário. Então eu vejo como bons olhos isso. Mas a gente está passando por uma crise, né, de guerra, uma situação de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E eu coloco isso da mesma forma que uma oportunidade. É muito ruim falar oportunidade em guerra, mas vamos dizer assim, uma coisa que vai ser boa para as cotações do minério de ferro, ao mesmo tempo em que ela consegue subir as cotações de minério de ferro por conta que uma guerra é muito inflacionária. Por outro lado, se a China entra no conflito, se a China acaba defendendo a Rússia tanto militarmente quanto economicamente, sanções impostas à China podem ser também duras, apesar que a economia da China é totalmente diferente da Rússia e o Ocidente com certeza pode ter medo de aplicar sanções que foram aplicadas agora na Rússia. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar alerta e tentar entender como o comportamento do minério de ferro pode se dar e também outros metais, caso tenha uma escalada da guerra e uma defesa da Rússia pela China. Mas, pessoal, aí eu vou falar um pouquinho tecnicamente também para vocês, tá? Eu vou colocar aqui na minha tela e vocês vão ver na minha tela que Vale é um ativo que eu opero muito, gosto muito, acompanho muito, e isso se traduz realmente na quantidade de rabiscos, de linhas, de tracejos e de informações que está no meu gráfico, um gráfico bem poluído, como vocês verem, mas eu vou explicar para os que entendem um pouquinho mais de análise gráfica entenderem qual a minha visão para o momento. Vale fez uma Okoi, tá? Isso é um ombro-cabeça, ombro invertido, é uma figura gráfica bem interessante, como vocês estão vendo aqui. Então, ombro e cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido. Isso é uma figura com tendência de alta. E a partir disso, ela começou a fazer topos e fundos ascendentes. Então, clara tendência de alta, tá? E aí eu consigo fazer algumas medições em relação a FIBO. Então, aí muita gente pergunta, Egla, qual o alvo você tem para as ações? Eu não posso falar um alvo fundamentalista, nem posso falar alvos técnicos sem um balizamento de modelos matemáticos. Então, o FIBO é um modelo matemático que tem por trás, óbvio, e eu faço muito análise por FIBO. Então, sempre traço aqui, né, e vi até onde foi a correção, até o 38
33.2 de Fibo. Tracei aqui novamente até onde foi a correção. Em um primeiro momento até 38.2, com o advento da guerra, chegou a bater aqui nos 23.6 de Fibo. Eu até notei dados, fiz anotações de dados de volatilidade, de situação de opções, de dados quantitativos aqui para visualizar e tracei ali um alvo quantitativo com modelos matemáticos, tá, em cerca de 97,60, e foi lá nesse alvo quantitativo, depois foi no alvo técnico de Fibo, tá aqui, e de lá para cá ela vem corrigindo, e aí tracei novamente essa Fibo, né, que muitas vezes é mágica realmente, as linhas acabam parando ali, e vi que uma correção natural e totalmente saudável para Vale, né, a queda em poucos pregões acaba assustando, cerca de 10% da máxima, mas isso aqui é uma queda que é natural. E um alvo aqui nos 38.2 de Fibo tá em 88,50. E outro alvo nos 23.6 de Fibo tá em R$ 85,50. Então são regiões que eu sou comprador do ativo, dependendo do cenário. Agora, Egler, se isso vier a cair mais, aí tem a possibilidade de fazer uma figura de reversão, e isso eu teria um pouquinho de cuidado, porque da mesma forma que a gente viu um Okoi, a gente pode ver isso aqui, ó, um Oku, que é um ombro, cabeça, ombro invertido. Então teria algum cuidado sobre isso, porém a depender do cenário para os próximos meses, né, para as próximas semanas, eu sou comprador. Agora, o que acontece aqui, se eu botar no gráfico semanal, é que vocês podem notar que essa é uma região, essa região que ela tocou aí no topo em R$ 103, é uma região de forte resistência. Então já tentou passar algumas vezes. Vou colocar aqui no gráfico diário novamente, vocês vão ver que está bem claro, tentou uma vez, duas vezes, três vezes e não passou. A gente pode estar vendo uma correção para tentar novamente, e aí a gente tem uma palavrinha que eu digo, uma frasinha: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma continuidade dessa tendência para tentar passar esses R$ 103, que é bem relevante para o ativo. Egler, como é que tá dados em relação a sobrecompra e sobrevenda? Eu vejo aqui que os dados de estocástico lento e IFR aliviaram após essa queda. Tava muito sobrecomprado, vocês veem aqui, né? Mas os dados de agora de ação realmente deixam brechas para a gente comprar com mais segurança. E aqui no gráfico semanal a gente vê que o estocástico lento começa a arrefecer e o IFR também começa a arrefecer. Então pode realmente para alguns darem uma entrada, tá, no ativo. Agora, pessoal, eu tenho que fazer um disclaimer: eu não sou analista de valores imobiliários. Aqui a minha visão é realmente passar para vocês o que eu tô vendo por ativo, e sinceramente falando, de coração mesmo, eu não tenho compromisso nenhum de ficar falando para poder gerar engajamento, que é alta, que é baixa, né? Por conta de engajamento, eu tô falando aqui por dados fundamentalistas, dados quantitativos e dados técnicos. E a minha visão é que, mesmo com essa correção que a gente está vendo hoje, o cenário para commodities ainda é favorável. Então a gente tem no momento taxa de juros muito altas, inflação ao redor do mundo e empresas de múltiplos baixos que nem a Vale são portos seguros nesse momento de grande incerteza. Tá bom? Espero que tenham gostado, pessoal, e acompanhem aí, se inscreva no canal. Te espero na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.